Um amor depois do outro. Essa frase te pareceu familiar? É o título da nova obra do jornalista e escritor Ivan Martins. Hoje ele está em Belo Horizonte para lançar o livro, mas antes veio dar uma palavrinha com a gente. Ivan, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Ivan, do que trata o seu novo livro? Ele trata de relacionamentos. Ele trata de histórias de pessoas que se gostam, se desgostam, sofrem, se descobrem. E ele trata de histórias minhas que também estão ligadas a isso, né? Histórias que eu coletei na vida, histórias que eu recolhi com os amigos, histórias que me contaram em algum momento. E é isso. É basicamente um livro sobre o amor e a nossa relação com ele. O subtítulo dele fala a vida antes e depois de ser feliz para sempre. Mas isso quer dizer então que o para sempre sempre acaba, como diz a música? Pois é, o para sempre. Essa é a minha percepção das coisas. Há pessoas que eu julgo extremamente felizes, para quem o para sempre não acabou, né? Eu tenho amigos que se conhecem desde os 14 anos, casais que estão formados desde que tinham 14 anos de idade e continuam felizes com filhos, vão envelhecer juntos. Eu acho isso lindo, mas não é para todo mundo, né? Não tem sido para mim e eu sinto que é cada vez para um número menor de pessoas. Então a sensação que eu tenho é que esse amor para sempre ele acaba e precisa ser redescoberto de novo, e precisa ser reinventado de novo. O livro traz crônicas que estão na sua página na época, na coluna? Sim, ele é um mix. Ele tem metade de crônicas que estão na coluna, que eu escolhi por critérios de audiência, porque as pessoas gostam mais e dizem que gostaram, procurei fazer uma seleção do que as pessoas gostam. Algumas das coisas que eu gosto e que as pessoas nem gostam tanto. E a outra metade do livro são de coisas inéditas, crônicas que eu escrevi ao longo do último ano, devagarzinho, para compor o livro. Você tem décadas de experiência no jornalismo. Já passou pelo Exame, Revista Veja, Folha de São Paulo, Repórter de Tecnologia. Como que foi essa mudança, né? Essa migração para a seção de comportamento? Apesar de você continuar fazendo os outros trabalhos também, né? Então, não houve uma migração, houve uma ampliação, né? Eu, como jornalista, eu tenho feito muitas coisas. O que a coluna permitiu é que eu me expressasse como pessoa, que eu colocasse questões que não estavam colocadas no meu cotidiano de profissional, de jornalista de economia ou de comportamento, que é o que eu faço hoje, né, na época, né? Eu dirijo uma parte da revista, eu cuido de uma parte da revista que trata de comportamento. Mas essas coisas são coisas profissionais e, de repente, a coluna me permitiu, quase 6 anos atrás, quando ela começou, expressar um outro lado. Expressar um lado que eu recolhia na conversa com os amigos, expressar um lado da minha intimidade, das minhas inquietações, né? Porque essa coisa dos relacionamentos, a minha impressão é que isso ocupa um espaço enorme dentro da gente. Isso ocupa uma energia enorme nossa, ocupa um tempo imenso. Aí você imagina, bom, eu vou casar, isso vai parar e eu vou sossegar inteiramente. Não é bem assim. As nossas inquietações continuam, nossa curiosidade por esse assunto continua. E a coluna se revelou um jeito perfeito de discutir isso. Uma vez por semana é um tempo bom, dá para refletir, dá para coletar histórias, dá para ter ideias, dá para elaborar sensações e sentimentos. E onde você busca inspiração? São histórias de amigos, colegas ou dos leitores? Essas coisas são misturadas. Eu tenho sido muito indiscreto com os meus amigos, eu sou obrigado a confessar. Eles me contam as coisas, eu reelaboro. Preservando a identidade? Sim. Às vezes não, eles se queixam e falam, você é minha esposa. Não é bem assim. Mas enfim, os amigos ajudam, a minha experiência ajuda, né? A imaginação ajuda, as leituras ajudam, os jornais, os romances, os filmes que a gente assiste. Essa coisa está tão em volta de nós. Essa ideia do amor, essa ideia do romantismo, as nossas dificuldades amorosas, elas estão tão... Esse é um tema tão constante na sociedade, que se você sai na rua, você tropeça nele, né? Então, às vezes, ao longo do dia, eu tenho 3 ideias diferentes para escrever. Preciso até lembrar de anotar e tomar nota no computador, num caderninho, para que eu não perca. Porque elas vão ocorrendo no meio de uma conversa, uma frase. Eu funciono por palavras, então você me diz uma frase que eu falo, nossa, que coisa interessante. E isso vai com o tempo, você passa, nem que você não pense objetivamente sobre aquilo. Aquilo fica dentro da gente, se mexendo, né? E depois, uma semana, um mês, 3 meses depois, está pronto e vira um texto. O seu público é muito feminino, mas como são as reações dos homens aos seus textos? Olha, tem sido reações solidárias, eu diria, né? No início, a coluna era lida quase que inteiramente por mulheres. Hoje isso mudou. Há muitos homens que leem a coluna. Quando eu anunciei que viria para cá fazer o lançamento do livro, muitos homens entraram no Twitter, no Facebook, para dizer, que legal, vou passar por lá e tal. Acho que as pessoas se identificam, né? Eu acho que, de alguma maneira, eu toco alguma corda com as coisas que eu escrevo numa espécie de nova sensibilidade masculina. Não é nada tão inovador, só que existe um modelo machista, antigo,
de ver as relações, de ver os próprios sentimentos masculinos. Existe um modelo um pouco mais generoso, um pouco mais aberto, um pouco mais moderno, que é esse que eu expresso por mero acidente, porque eu sou assim. Né? E esse modelo é a tendência? Eu diria que sim, né? Eu diria que sim. Eu acho que o mundo caminha numa direção muito clara de emancipação das mulheres, de emancipação das mulheres, de uma relação mais igual com os homens, né? de uma sensibilização dos homens para ter mais antes femininos, como filhos, por exemplo. Né? Os homens antes nem olhavam os filhos, a geração do meu pai mal nos olhava. Né? Eles tinham coisas mais importantes a fazer. Hoje não. Hoje, assim, é uma exigência social. A mulher espera que o sujeito participe da educação dos filhos. Ela espera que ele seja presente dentro de casa. Ela espera que ele seja parceiro. São essas coisas que, né? Esse é um dos aspectos, né? Do que eu chamo dessa nova masculinidade, que é mais ampla que a anterior. O papo está ótimo, mas eu vou ter que interromper um minutinho. Daqui a pouquinho a gente volta. E no próximo bloco, Vila Nova é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil dentro de casa.